Por dentro do culto do programador Haskell. É assustador, é esotérico e também a chave para compreender a ascensão e a relevância da programação funcional. Esse artigo parece ser muito bom. Haskell, para quem não sabe, é uma linguagem de alto nível. Sabe o que é uma linguagem de alto nível? Não. Talvez eu possa desenhar para ti depois, mas primeiro vamos ver o artigo, tá? Então vamos lá. O que a salsicha tá falando pra pipoca? O que é isso aqui? Primes. Primes igual a sieve de 2. Consegue entender esse código? Tu aí, programador funcional Haskell. Eu nunca programei com Haskell, mas não parece ser tão complexo isso aqui. Tu tem números primos. Ok. Aí tu inicializa provavelmente aqui uma lista de 2 pra frente. Tu deve ter um limite. Aonde o primeiro elemento, se o primeiro elemento ele for sieve p access equals p sieve nn recebe xxn mod p. Você tá fazendo um módulo de p, então aqui provavelmente eu acho que a gente está tentando ver se o número que a gente está agora, ele é primo ou não. Então é basicamente isso. Se o número atual for um número primo, eu adiciono ele e eu removo todos os outros. É isso? Eu vou pro próximo. O próximo seria 3. Se o 3 é primo, eu vou remover todos os múltiplos de 3 da lista. E é isso. Então eu vou removendo todos os múltiplos daquele número que é primo. Será que é isso? Vamos ver. Vamos tentar implementar isso no Kotlin. Tá, se fosse fazer isso em Kotlin, como seria? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, eu tenho que pegar os números primos. Então, primos. Pega o primeiro, remove os múltiplos. Ok, é simples, tá? Vamos fazer aqui juntos. Então, tenho val primes, eu vou inicializar aqui uma mutable list de inteiros. Aí eu vou ter os meus números que vão de 2 até um limite que a gente vai estipular. Vou converter isso aqui para uma também mutable table list. Uma mutable list. O meu var limit eu vou, sei lá, colocar 100 aqui. E depois eu tenho que fazer um while se os números não forem vazio, né? Se ainda tiver alguma bagaça para mim pegar lá de dentro. Eu vou pegar um val de p, que seria o prime, numbers first. É por isso que eu não gosto de copiloto, cara. Não, a gente quer remover, cara, o primeiro. Remove at 0. Ok. E aí depois a gente tem que adicionar isso e remover os outros. É exatamente isso. E aí eu posso dar um print ln aqui nos primes. Vamos rodar isso aqui e vamos ver como é que fica. Então, tá aqui. De 2 a 100, esses são os nossos números primos. Simples. Tivemos que escrever muito mais linhas de código? Sim, tivemos, mas eu fiquei um pouco mais confortável. Em meu primeiro emprego, depois da faculdade, recebi a tarefa de reescrever o recurso de preenchimento automático de uma página de pesquisa. Que baita primeira tarefa, cara. Sério mesmo. Se a tua primeira tarefa aí, no teu primeiro emprego, não foi criar um CRUD, se considere sortudo, cara. Eu acho que essa aqui é uma baita tarefa. Sabe qual foi a minha primeira tarefa como dev, estagiário? Foi basicamente renomear todas as classes e o início dos arquivos de um projeto PHP, que a gente estava migrando de PHP 3 para PHP 4. Sabe o que eu fiz? Eu criei o meu próprio script para buscar em todas as pastas recursivamente, abrir os arquivos, ler o arquivo e substituir os caracteres que me pediram. E aí chegou meu lead do meu lado e perguntou assim, cara, essa é uma história real, tá? O cara chegou para mim e falou assim, Lucas, tu sabia aqui que o próprio Notepad++, ele tem um Find All e Replace By, que tu poderia simplesmente usar o próprio editor de texto pra renomear tudo que a gente pediu pra te renomear, e tu criou um fucking script pra fazer a busca dos arquivos e ler o conteúdo. Mas foi um baita aprendizado, cara. Eu gastei 2 dias, era pra levar 10 minutos, mas o lead ficou impressionado. Parabéns aí, porque, cara, parabéns não, né? Eu digo assim, é uma ótima oportunidade de desenvolver as tuas habilidades. O código original, sepultado em uma base de código decrépita, era uma monstruosidade nauseante que outros não queriam. O plano era reescrevê-lo em TypeScript, um dialeto do JavaScript, com base em uma biblioteca que incorporava alguns recursos úteis da linguagem chamada Haskell. Haskell parecia um bom nome para uma arma, uma lâmina bem afiada, como cimitarra ou katana. A forte oclusiva de som alemão em seu nome, como um Nietzsche ou Kafka, apresentou um toque ameaçador. Tudo que eu realmente sabia sobre a linguagem era que ela era desafiadora e destinada a doutores em matemática. A reescrita poderia ser feita sem conhecer Haskell, tecnicamente,
mas eu era um graduado muito ansioso com uma atitude de desafio aceito em relação a tudo, mesmo quando era absolutamente desnecessário. Eu me enxergo aqui. Encontrei um livro tutorial com o título caprichoso, Aprendam Haskell para o Bem, e passei aquele inverno escrevendo em Haskell quase todas as noites depois do trabalho. Foi como aprender a programar tudo de novo. Muito antes de Haskell, reunindo em uma linguagem de programação era um enxame de conceitos teóricos. Em 1977, o cientista da computação John Backus proferiu uma palestra influente intitulada A Programação Pode Ser Liberada no Estilo von Neumann. Nele, ele argumentou que as linguagens existentes estavam se tornando inchadas e ineficazes. Foi um chamado para evoluir a programação funcional, de esoterismo matemático para uma ferramenta prática. A dislexia do Lucas. Hidratar aqui, hidrate-se, pessoal, hidrate-se. Os paradigmas da programação são divididos principalmente em programação imperativa e programação funcional. A programação orientada a objetos, que se foda, né? A dicotomia não é clara, já que um número crescente de linguagens suporta ambos os estilos. Mas para os nossos próprios propósitos, pode ser suficiente dizer que na programação imperativa, você escreve o código como uma série de etapas, linha por linha, enquanto na programação funcional você define funções matemáticas e deixa a máquina se preocupar com as etapas. Em termos de funcionalidade e uso reais, a programação imperativa é uma abordagem muito mais comum. O autor ali ele deixou de fora a programação orientada a objetos, né? Eu acredito que foi para simplificar, então só para deixar claro, a programação orientada a objetos é um paradigma, ele pode ser adicionado como um terceiro paradigma, mas também, programação orientada a objetos pode ser, sim, ali uma intersecção com o imperativo. Por quê? Porque tu tem os objetos, esses objetos vão manter um estado e os métodos, eles podem basicamente modificar esse estado. Então, tu tem ali uma programação meio que imperativa. E também algumas linguagens que trabalham com programação orientada a objetos podem também ser funcionais. Em alguns aspectos, claros, por exemplo, elas podem ter uma função de ordem superior e métodos imutáveis. O que não faz, claro, né, para vocês aí que são chiitas de programação funcional, não faz ser um Haskell, um Lisp que é um estilo puramente aí funcional. Antes de Haskell, os pesquisadores acadêmicos implementaram certos conceitos funcionais nas linguagens com quais trabalhavam, mas no final da década de 80, um grupo de cientistas da computação se reuniu para darem um pau neles, se reuniu para fundi-los em uma única linguagem. Eles o batizaram em homenagem ao lógico matemático Haskell Curry, cujo trabalho é fundamental para a teoria da linguagem de programação. O plano original era chamá-lo de Curry, mas o grupo logo percebeu uma bala esquivada, que isso tornaria vulnerável a trocadilhos culinários ruins. Tá dizendo, é uma questão de gosto, né? O cometer Haskell, mas Haskell é o nome melhor, né, cara? Haskell é um nome muito mais forte. O Haskell iria queimar o excesso confuso de programação imperativa com matemática de alta potência, esculpir um novo chassi com orientação de lógica avançada e soldar aqui tudo com técnicas modernas de compilação. Da forja escaldante nasceu Haskell 1.0. Esse artigo tá me cheirando a culto mesmo, cara. Haskell simplesmente olhou, diferente de tudo que já tinha visto, símbolos assustadores. Olha só como é de alto nível essa linguagem. Ela é de alto nível, né? Ninguém disse que ela é legível. Mas os símbolos assustadores proliferaram, né? A sintaxe era quase ofensivamente concisa. O código para a sequência de Fibonacci, que pode abranger várias linhas e outras linguagens, pode ser escrito como uma única linha, mais curta do que a maioria das frases nesse artigo. Com certeza. Aí ele faz um fibs igual a 0, 1 de zip with plus. Fibs tails fibs. Você também pode assinar cada programa Haskell com Quick Easy Documentation. Sempre que pretendo aprender uma nova linguagem, o primeiro pequeno programa que tento escrever é um analisador JSON, que converte um formato de dados comumente usado para aplicações web em uma estrutura que pode ser manipulada pelo computador. O famoso parser, né? Embora o analisador que me lembrei de ter escrito em C tenha resultado em um programa grotesco, abrangendo mais de 1000 linhas, senti um arrepio de fazer quando o Haskell me permitiu alcançá-lo em menos de 100 linhas. Cara, esse negócio aí do Haskell versus C é basicamente por conta de que o Haskell, pra quem não sabe, assim como outras linguagens aí que vocês devem usar, a maioria de vocês, ele é de high level, né? É de alto nível.
é uma linguagem de alto nível, enquanto o C é uma linguagem de o quê? O que tu acha? De baixo nível. Acertou, miserável. Baixo nível, cara. Bom, e qual que é a diferença, então, de alto nível e baixo nível? Alto nível, meu, é quando a gente tem, basicamente, abstrações. Quanto mais abstrações tu tiver numa linguagem, mais alto nível essa linguagem vai ser. Por exemplo, no Haskell, tu vai ter variáveis imutáveis. Tu vai ter, por exemplo, gerenciamento de memória automática. Tu vai ter um garbage collector da vida ou alguma coisa automaticamente fazendo isso por ti. Enquanto uma linguagem como C, ao contrário disso, seria não ter muita abstração e tu basicamente ter que fazer alocação e desalocamento. É isso que se fala? Desalocação manualmente. Tá? Então, tu vai ter que gerir a memória manualmente. Aí tu tem outras coisas como lazy evaluation, monads, tu tem outras coisas que tu vai ter ali no Haskell, por exemplo, que no C tu não vai ter, né? Mas voltando pro artigo aqui. Ao mesmo tempo, entendi quase imediatamente porque Haskell era e ainda é considerada uma linguagem mais admirada do que usada. Até mesmo um dos seus conceitos mais básicos, o de monada, seria o monads aqui, né? Gerou uma indústria artesanal de explicadores, analogias e vídeos. Uma explicação notoriamente inútil, famosa o suficiente para ser preenchida automaticamente pelo Google. Um monad é apenas um monoide na categoria de endofunctores. Eu queria ler isso aqui em inglês, cara. A monad is just a monoid in the category of endofunctors. Traduzindo aqui do grego pra ti, cara, é basicamente o seguinte, o Haskell vai te permitir concatenar operações. Encadear, talvez seja a palavra mais correta. Vai encadear operações. É toda uma parte de abstração para ti. Então, deixa eu traduzir de novo aqui. A linguagem também é mais desprezada do que explorada. Steve Ig, um popular blogueiro mesquinho do passado, certa vez escreveu um post satírico sobre como finalmente a comunidade Haskell conseguiu encontrar aquele programador da indústria que se importa com Haskell. Para programadores como o Eagle, Haskell é um sinônimo de um tipo de linguagem super intelectualizada e pouco prática, com poucas aplicabilidade na indústria. O que ele não entendeu, entretanto, é que usar Haskell raramente é uma decisão pragmática, é intelectual ou até mesmo estético. Aesthetic. Em sua essência, Haskell tem mais em comum com os filmes de Charlie Kaufman do que outras linguagens de programação. Altamente cerebral, encantadoramente excêntrico e estranhamente de bom gosto. Apreciado por quem conhece e julgado por quem está de fora como pretensioso. Haskell é, pode-se dizer, um clássico cult. Haskell é um culto, cara. É um culto. Esse Haskell nunca. A ampla adoção exemplifica uma verdade paradoxal na engenharia de software. Ótimas linguagens de programação nem sempre são ótimas para a programação. É verdade, cara. Haskell não é inerentemente... Haskell não é inerentemente mais difícil de aprender do que algo como C. Sim, mas é por isso que a galera não quer estudar C, né, cara? Eu não sei se isso tá me convencendo a estudar Haskell. Mas as duas linguagens apresentam desafios diferentes. Escrever em C é semelhante à engenharia de precisão, exigindo o tipo de atenção exigida de um relojeiro habilidoso, o que torna aqui a linguagem muito suscetível a falhas de segurança, né? Por questão de memória. Então, C é uma linguagem menos segura do que Haskell. Eu diria que os devs C cometem mais erros que um dev Haskell, porque a linguagem permite cometer esses erros. Mas o código Haskell é, na verdade, expressões matemáticas em forma de código. C é uma linguagem de engenheiro por excelência. Haskell é um matemático puro. E JavaScript é o quê? O que vocês acham? Se C é uma linguagem de engenheiro por excelência, Haskell é um matemático puro, JavaScript é... Complete aí a frase. As aptidões de um bom engenheiro e de um bom matemático nem sempre se sobrepõem. O segredo não tão bem guardado da indústria que a maioria dos programadores não é tão boa em matemática ou lógica como você imagina. Isso é geralmente bom. Afinal das contas, muitos médicos seriam maus biólogos moleculares. Poucos advogados são filósofos jurídicos. E a grande maioria dos MBAs não sabe nada sobre econometria. Mas isso significa que poucos programadores conseguem realmente dominar Haskell. Isso inclui eu, é claro, cujas pernas enfraquecem ao ver expressões como coálgebra e metaprogramação de classe de tipos. Ainda assim, quando penso em Haskell, uma frase sobre a prosa de Martin Amis me vem em mente. A primazia que ele dá ao estilo sobre a matéria. Os programadores de Haskell são supremacistas de estilo e não há motivo para desculpas. Numa indústria frequentemente fixada na utilidade e na conveniência, a comunidade Haskell não deveria sentir-se obrigada
a reunir provas da sua utilidade. Em vez disso, deveria simplesmente responder: qual é o problema dos exercícios intelectuais inúteis? Porque o problema dos exercícios inúteis é que eles não permanecem inúteis por muito tempo. Mesmo quando os programadores da indústria evitaram Haskell, os designers de linguagem tomaram nota. Nos últimos anos, um paradigma no estilo Haskell entrou em voga devido ao tesouro de benefícios que oferece, né? Tornar certas categorias de bugs impossíveis por design, tornar a correção de um programa mais provável e permitir fácil computação paralela. Algumas das atualizações mais esperadas apresentadas nas novas versões de linguagens imperativas são aquelas inspiradas na programação funcional. No final, o apelo anti-von Neumann de Bacchus foi ouvido. A programação foi liberada. Liberou a programação para nós. E é isso, cara. Esse artigo, eu confesso, me deixou com vontade de aprender Haskell. Por que eu vou perder 1 minuto escrevendo 10 linhas de código, cara, se eu posso perder 10 minutos tentando escrever uma linha, cara? Faz muito sentido. É claro que tem a curva de aprendizado, né, galera? É claro, meu.